Olá, queridos, tudo bem por aí? Estamos na surra de não sei nem como chama isso daqui, de status por hoje. De hoje nós falaremos sobre o anticristo. Vamos lá, primeiramente, o anticristo, quando fala-se do anticristo, o anticristo ele não é uma pessoa. O anticristo, ele é um sistema político religioso, ok? Que tem como premissa, como objetivo, como anseio, subverter a lógica da moral e dos valores pautados nas leis cósmicas de amor, ordem e decência. E quando eu falo isso, é importante que vocês dissociem da ideia que se disseminou aí também na massa de Lula e Bolsonaro, tá? Não se trata disso, entre aspas, né? Porque a gente poderia aprofundar o assunto sobre essas óticas, mas não se trata disso, porque primeiramente, nenhum dos dois é modelo evolutivo, é modelo de caráter, é modelo de qualquer coisa que se preze e que se preste. São dois trevosos encarnados, os dois, ele e as cúpulas dos dois. Não se trata disso aqui, tá? Então, quando falamos de moral e de bons costumes, não falamos atrelando essa ideia a um escárnio, a uma ideia pieriosa, ou seja, chocosa, do que se fez esses conceitos. Não se trata disso aqui, tá? Já falamos várias vezes, temos visto regularmente que nos centros religiosos, não importa a denominação religiosa a que se possa referir-se, estão os maiores hipócritas, estão os maiores, assim, do ponto de vista cósmico espiritual, os maiores falidos perante o cosmos, que a Terra não é parâmetro evolutivo. Se você está encarnado na Terra, é importante que se exercite, tá? O pensamento de que, cara, eu estou na Terra porque eu tenho débitos perante a existência cósmica universal, ou eu estou na Terra porque eu tenho deficiências morais, deficiências espirituais, inúmeras. Não necessariamente porque a gente está na Terra, porque a gente é perverso, necessariamente, a maioria é, mas não necessariamente isso. Às vezes você é uma pessoa que tem algumas patologias espirituais, tais como: às vezes você gosta de uma fofoquinha, às vezes você é uma pessoa intolerante, às vezes você é uma pessoa fanática, às vezes você é uma pessoa possessiva, absolutamente ciumenta, às vezes você é uma pessoa que sofre de dependência afetiva e emocional. Não é normal. É importante, um espírito saudável, ele lida bem com a rejeição. As pessoas não são obrigadas a te querer. As pessoas não são obrigadas a te desejar. Somos ou não somos seres livres? Imagina se você fosse obrigada a desejar o José, o Antônio, a Cláudia, a Maria, só porque eles te desejam. Isso não existe. Isso é um distúrbio. Então alguns espíritos não é que são necessariamente perversos, arrogantes, orgulhosos, maus, sórdidos, são espíritos ávaros, sabe? Que são donos de uma avareza mórbida. Não, porque já sabe, guarda o dinheiro assim, de um jeito totalmente não saudável. É claro, não tem que ser uma mão aberta, mas porque assim, se a gente for entrar nesse assunto do avaro, a gente vai entrar numa outra pauta espiritual que não cabe aqui agora abordar. Então vamos diminuir. Então assim, às vezes você sofre de uma avareza mórbida, sabe? Então, não necessariamente a gente é perverso. As pessoas acham que crime na Terra é você matar, esquartejar e vender droga. E vender droga já está sendo legalizado, já está sendo normalizado aos pouquinhos, e daqui a pouco o governo vai aceitar tudo, né? É para isso que a gente está se bandeando. Só que não se trata disso, tá? A verdadeira perversão, isso também é maldade, também é errado. O certo é o certo e o errado é o errado. Olha aí o anticristo. Nós falaremos mais desse sistema político religioso.
Então, aos poucos, muito também insuflado pelos magnatas da televisão, tá? A mídia, os teatros, as novelas, o cinema, as músicas, né? Ou como eu pessoalmente gosto de me referir, né? A lixaiada sonora que chama-se... Eu não chamo essas porcarias de música, desculpe. E não chamo quem dá vazão a isso de artista. Quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe, tá? Eu tô aqui com uma camisa branca pra falar que pra mim isso não é artista, tá bom? Mas enfim, isso aí depois é pauta... Olha quanta pauta tem. Tem pauta pra falar de tudo. Então na Terra existe uma limitação consciencial que... proveniente dos níveis vibratórios os quais nós estamos existindo, os quais nós estamos nos desdobrando aqui. Se nós obtivéssemos um salto consciencial para além das frequências ditatoriais da Terra, ditatorial não no sentido da ditadura, que também a gente poderia entender assim, mas ditatorial no sentido de um regime estabelecido frequencial, consciencial, energético. Mesmo o Cristo Jesus, quando encarnado, ele, apesar dele ter uma mente muito à frente do seu tempo, e depois a gente até poderia entender o que isso quer dizer, mas já falamos, às vezes para aprofundar alguns assuntos aqui que são densos e são complexos, falar em um minuto fica complicado. Mesmo Jesus, o Cristo, que foi o espírito mais evoluído que já pisou na Terra, mas o fato dele ter sido e ser ainda hoje o espírito mais evoluído que já pisou na Terra, não faz dele o espírito mais evoluído do universo infinito. Ele é um dos inúmeros vitoriosos, vamos colocar assim nessa linguagem mais poética, do ponto de vista da moral, dos valores, dos espíritos que unificaram-se à fonte criadora. Um dos inúmeros perante, e assim, conseguiu o que conseguiu, claro, por esforços próprios, mas muito mais velho que nós. Quando Jesus, o Espírito de Jesus, né? Jesus é apenas a personalidade. Depois a gente poderia falar o que é o Espírito, o que é a personalidade. Aí é uma outra conversa, ego, blá blá blá, selfie, uma outra parada. A gente não vai falar disso aqui agora. Mas o que isso quer dizer? Isso, meus amiguinhos, quer dizer que ele é um espírito mais velho que nós. Ele teve mais tempo para depurar-se. Entenda, tá? Aqui na Terra somos espíritos prematuros, somos embriões no cosmos, tá? Nós estamos despertando agora para a realidade do espírito. Na Terra ainda discute-se a existência do Criador. Olha o nível de primitividade, de imaturidade, de limitação reinante no globo. Portanto, a Terra não é, nunca foi, será algum dia, mas isso ainda é caminhada para milênios, tá? Milênios à frente, tá bem? Jesus desencarnou há 2000 anos e olha só a pouca vergonha que tá aqui. Portanto, a Terra não é parâmetro de evolução cósmica universal. Ponto. Se você está na Terra, seja pelo motivo que seja, ou é porque você é um criminoso cósmico, destruidor de mundos, tá? Ou é porque você é doente, porque você tem doenças espirituais, que na Terra é normal. Ai, sou ciumento. Ai, peguei o celular do meu namorado, da minha namorada e taquei na parede. Ai, eu sou uma pessoa que não controla a minha raiva. Ai, eu sou uma pessoa dependente emocional. Ai, eu sou uma pessoa com blá 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 blá. Doença do espírito. Isso não é normal. Espíritos saudáveis são espíritos serenos, calmos, falam manso, adquiriram virtudes do espírito, virtudes de Deus. Quando a gente fala de virtudes do espírito, a gente remonta à origem, virtudes provenientes da fonte original de quem somos. Então, só que até isso
Tem níveis e níveis de entendimento. Ora, vejam, existem muitos espíritos iluminados, encarnados hoje na Terra, que vão se mostrar aí com o tempo, vão se aparecer na mídia como verdadeiros artistas, como médicos, como cientistas, como professores das mais variadas temáticas, espíritos de muita luz que estão encarnando agora para acelerar o processo de despertar espiritual, de depuração moral e consciencial, através daquilo que eles pregam e através principalmente daquilo que eles emanam, a partir da sua conduta, a partir da sua energia, a partir da sua vibração, porque a energia não mente jamais. E como São, em Terra de Maluco, é tido como doente, e aqui as pessoas estão vibrando na animalidade, na bestialidade. Imagina, meus amigos, você brigar no trânsito, porque um passou o sinal não sei de quem, porque o outro não sei o que, não sei o que lá. Você sai do carro, você saca uma arma e dá um tiro na cabeça da pessoa por conta de uma banalidade dessa. Esse é o nível que a Terra está. Imagina você ter um relacionamento com alguém, você termina o seu namoro com a pessoa, ou o seu casamento, e a pessoa começa a fazer da sua vida um inferno. Vocês acham que vocês estão aonde? No 7º céu? Gente, acorda, meus amores. 1 mais 1 é 2 e a Terra é um inferno. E quem é habitante da Terra? Então esses eleitos, esses espíritos de altíssima envergadura, vindo de mundos superiores, Alfa Centauri, Alcione, meu Deus, sumiu aqui, Vênus, Marte, Júpiter, e seres de altíssima envergadura, dentre esses mundos citados, uns são mundos regenerados, que são mundos onde os espíritos, que a Terra está indo para um mundo regenerado. Só que também tem níveis. Tem um mundo que está entrando na regeneração, tem um mundo que já está regenerado há 1000 anos, tem um mundo que é regenerado há 2000 anos, tem um mundo que é regenerado há 10.000 anos. E em cada uma dessas etapas, a gente encontra um nível maior de depuração dos seus seres e de evolução dos seus mundos, da fauna, da flora, dos animais mais mansos, não é verdade? E muitas outras coisas que a gente poderia declinar. Então, esses eleitos que estão descendo para, através da sua conduta, para através do que pregam, para através, principalmente, acima de qualquer coisa, do que vibram, do que emanam e como agem, daquilo que são em essência, puramente, com condutas totalmente estranhas ao povo daqui, seja o país que for, que você vai olhar pro cara, meu, tu tá dando a tua roupa pro cara? Tu é maluco? Pô, tu tá agindo, não sei de... Pô, o cara te traiu, a tua mulher traiu na tua cama, você não vai socar a cara do cara? Tu é um boiola, tu é um frouxo, olha isso. O cara é puro, o cara é manso de coração, e porque ele não está agindo igual uma besta, ele é tido como um homossexual. Não tem problema ser homossexual, somos todos. Mas não se trata disso. Não se trata do cara ser homossexual. Por exemplo, olha o nível de bestialidade. Poderíamos dar outros exemplos. Esses espíritos muitas vezes falarão com incisividade, porque com bandido não tem conversa. É só aqui na Terra que a pessoa quer pegar o bandido e colocar dentro da casa das pessoas. É só na Terra isso. Você entende? Com bandido, com sociopata, com psicopata, com facínoras, não tem conversa. A justiça divina é implacável, é inexorável. Não tem conversa. Então, se você está falando calmo com uma pessoa que está querendo degolar o teu pescoço, você será engolido. Você será engolido. Até mesmo Cristo Jesus, que era Cristo Jesus, que já era quem ele era. Falávamos lá atrás, quando ele era quem ele era, quando os nossos espíritos estavam sendo criados, quando o Criador estava individualizando-nos, quando o Criador estava individualizando-nos de si próprio,
né? Tirando-nos da matriz original, mas imprimindo em nós o código-fonte. Todo mundo tem o código-fonte, para que ele pudesse experimentar a própria natureza de si mesmo, de cura, de trabalho, de beleza, de justiça, de sobrevivência, de autodesenvolvimento, de alimentação, ibiriri, bororó, pururu, pão doce, abacaxi, tá? Quando nossos espíritos estavam sendo criados, o Cristo Jesus já era quem ele era. Ele viu a criação de todos os habitantes da terra. E aí falávamos do Cristo Jesus. O Cristo Jesus, que era o Cristo Jesus, um belo dia, né, chegando na Galileia, em Nazaré, para pregar, sabendo já do seu desencarne próximo, do seu desencarne brutal, provocado, não porque ele morreu por nós. Para com essa palhaçada. Ele foi assassinado porque a humanidade daquela época era uma humanidade primitiva, animal, bestializada, ruim, que não queria a luz, que não queria Deus, não queria saber de palavras de vida, palavras de motivação, assim como hoje. Você veja, quando viemos, né, falamos de espiritualidade de um jeito mais expandido ou menos expandido, seja como for, muitas pessoas tiram sarro, caçoam. Quem que fulano acha que é para falar de Deus? Quem que fulano não sei o que, escarnecem quando a pessoa está querendo sair da lama. Quando Cristo Jesus, que era Cristo Jesus, chegando na Galileia, já sabendo que o seu desencarne estava próximo, vendo ali os mercenários no templo, né, vendendo, fazendo negócio com na casa do Senhor, né, um lugar de depuração, de união com o Pai e todas essas coisas bonitas, ele mesmo perdeu a cabeça. Ele que era ele, um ser das mais altas paragens paradisíacas, celestiais. Ele ficou louco, ele ficou fulo. Ele pegou um chicote e desceu o cacete, literalmente, para parar com aquela palhaçada, com aquela imundice, com aquela lama na casa do Senhor, de espíritos, de sacerdotes, de senhores, doutores da lei, tudo trevoso, encarnado, insuflando ideias delirantes na cabeça do vulgo, do povo, das massas, de que não, Deus é inalcançável. Para você chegar a Deus, você tem que passar primeiro por mim. Onde? Se eu vim dele, o Criador é o mais acessível de todos, de tudo. Ele está em mim, ele é mais acessível que o próprio Cristo Jesus. Como que o cara é o Criador do mundo? Como que o cara é soberanamente justo e bom? Como que ele... Ai, não. Eu não falo com o capeta, ele é o mais puro. Não é porque ele vê que o filho dele se perdeu no mal, na ignorância, na fieira da ignorância, que ele repudia. Muito pelo contrário, é o filho que mais tem necessidade dele. E vendia uma ideia falsa, falsas noções de reunião, de religação. Daí religião, que eu pessoalmente gosto de chamar de separação religiosa. Que não une, separa, porque o umbandista não pode falar com o espírita, porque o espírita não pode falar com o candomblessista, porque o evangélico não sei o que lá com o Nuculu, porque o católico piriri perere coloró, porque o judeu é o povo eleito, né? Olha que ponto, meus amigos. Por favor, tem um pouco de pena de mim, dá um tempinzinho pra mim, um tempinzinho pequenininho, um tempinzinho pequenininho, por favor. Eu não aguento, eu não consigo. Olha, eu admiro quem consegue, mas mim, não consigo. Eu não consigo, não dá pra mim, realmente, um tempinhozinho pra mim, só um tempinhozinho, não dá. E onde entra o anticristo dentro disso? O anticristo, ele faz parte de todo esse processo que existe desde, gente, muito tempo atrás.
Para a gente falar disso, a gente teria que remontar a Lemúria, teríamos que remontar a Atlântida, esses continentes perdidos que muitas pessoas falam, será mesmo que existe? Será mesmo que existia um povo assim tão elevado, tão avançado em ciência e tecnologia? E hoje a gente tem aqui essas porcarias, essas merdocas aqui, e fica muito pá. Não, porque eu tô com um microfone Bluetooth não sei das quantas, porque eu tô com um iPhone XHPTO, porque eu sou gostoso. Ilude-se com papel pintado, ilude-se com falso metal, com vil metal. Isso não é verdadeira riqueza, meus amores. Mas um outro dia falamos das verdadeiras riquezas. Hoje a gente vai falar do anticristo. Um sistema político, religioso, política, um sistema regulador, um sistema regulatório do bem viver em comunidade, religioso, de reunião, mas dentro daquele desenvolvimento que falamos outro dia, que a religião, ela não cumpre o seu papel etimológico de religare, de reunir. Não, a religião, na verdade, é um artifício das trevas de implantar separação à medida do que ela implanta, do que ela insufla de falsas ideias de reconexão. Coloca na cabeça. Você veio da fonte criadora. Você não precisa de artifícios mágicos. Você não precisa de imagens de nenhuma ordem, não apenas santos ou estátuas, como você também não tem necessidade alguma. Coloca na cabeça. Não, a gente não precisa de nada para se conectar com o Criador, porque a gente está nele. Você veio dele. É o mais fácil de todos. E a religião que foi criada pelo homem, Deus não criou religião. Ele mandou eleitos, espíritos acima da média consciencial da Terra, tá? Como Jesus, como Allan Kardec, como Francisco Cândido Xavier, como inúmeros padres, como inúmeras freiras, Madre Teresa, como, enfim, em todas as religiões, porque Deus não escolhe, Deus não faz distinção de seus filhos. Deus fala a língua que o filho entende. Ele está acima de tudo isso. Ele não vai ficar, ai filho, porque não é assim, não é assado. Não existe. O universo é vasto, existem inúmeros mundos, existem incontáveis, incalculáveis culturas cósmicas, seres dos mais variados perfis, biotipos, seres que inclusive sequer são adâmicos como nós, com 2 braços, 2 pernas e um tronco. A pluralidade dos mundos, as inúmeras moradas na casa do Pai. Oh, estamos desbravando a Bíblia. Deus não faz distinção de seus filhos. Não é isso que vale para Ele. Não importa se eu falo Ave Maria ou Nossa Senhora, não importa se eu falo Exu ou se eu falo Pombagira, não importa se eu falo Rabino ou não importa se eu falo rabino, ou profeta fulano, ou o que quer que seja. Não é isso que Deus olha. Deus olha o nosso interior, o nosso íntimo, a nossa vibração, a nossa energia. Porque no cosmos infinito é a única coisa que manda, é a única coisa que rege. Quanto mais alto você vibra, mais alto você vai. Quanto mais expandida a sua consciência, quanto mais elevada a sua energia, mais tu podes fazer. Deus confia a você nações, confia a você mundos, confia a você reinos espirituais, para que tu possa gerir a partir da união, da unificação atingida entre você e Ele. Tão simples como simples assim. Então Deus não quer saber se você é homossexual, se você é travesti, se você é transexual, se você é demissexual, se você é balalalau, se você... Deus, ele não... aí eu que vou falar. Ele não tem esse tempo. Na verdade, ele não tem essa imaturidade. Deus não é humano. Ele nunca foi humano.
Ele nunca foi criado. Ele sempre existiu. Ele existe de toda a eternidade. Não dá para definir isso em uma Bíblia ou em uma série de livros de 100 milhões de páginas, com páginas finas, letras miúdas. Não dá para definir Deus. Mas Ele não é limitado como o humano da Terra pretende fazê-lo. Ele está acima disso. Ele não vê corpos. Deus vê intenções. Ele vê intenções. Ele vê o espírito. Ele vê o íntimo. Ele vê o interior. É isso que manda no cosmo. Ponto. E acabou, meus amigos. E ponto final. E é isso. É simples como isso. E o anticristo, esse sistema político religioso insuflado nas massas através da mídia, dos magnatas magnânimos da televisão, das mídias, né? E aí, pra gente empreender esse entendimento, precisaria de muitos mais vídeos. Eu só vou fazer menção, eu não vou esmiuçar, porque senão vai ficar simplesmente, tipo, não comporta falar disso aqui. Através de uma mentalidade degeneradora, degenerativa, corrosiva, malsã, deletéria, má, pútrida, foram corrompendo as coisas de pouquinho em pouquinho, de pouquinho em pouquinho, as músicas sensuais, o sensualismo, que não, amores, não é uma forma de arte, tá? Um dia nós vamos falar sobre sensualismo, nós vamos entender o que isso quer dizer, tá? Mas agora, por conta de tempo, blá blá blá, a gente só vai fazer citação. E você se reúna com Deus dentro de você e você fala: pai, o que isso quer dizer? E ele certamente responderá, porque ele não ignora ninguém. O anticristo, esse sistema que busca corromper a lógica, subverter a lógica de bem-estar e bem-viver através de falsas noções e falsas ideias religiosas, reordenadoras, religadoras, de reconexão com a origem de nós mesmos. Olha só, na origem, fazendo o homem ficar contra a mulher contra o homem, o preto contra o branco, o azul contra o verde, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. Nada que é sistema separador provém do Criador, porque Ele é união. Tudo que promove, tudo que incentiva a desagregação relacional das comunidades humanas, nada disso vem de Deus. Deus não é assim. Então Ele diz: meus filhos, distinção sem separação, união sem fusão. Nem porque no cosmo infinito existem incontáveis culturas, incontáveis comunidades cósmicas, seres habitantes de todos os mundos imagináveis e inimagináveis, nem por isso esses seres concordam em tudo, e nem por isso odeiam-se, nem por isso deixam de relacionar-se, deixam de amarem-se uns aos outros como Deus os ama e como eles amam a si próprios. Será que dá para entender isso? Mas que trabalho mais perfeito das trevas, né? De insuflar separação, de insuflar intolerância. Quantas pessoas você cortou do seu ciclo de amigos durante o período eleitoral? Quantas pessoas você foi pra cima com toda a agressividade, achando-se um justiceiro social, quando na verdade você só estava sendo um fantoche das trevas, cumprindo o que eles queriam? Separação, deixa de falar, queira fazer valer a sua opinião. Seja birrento, seja imaturo, seja infantil. Ora, o que é a birra? Senão o anseio de fazer valer a sua vontade pela infantilidade. O que é o birrento, senão o imaturo? Quem que você votou? É
casa da minha tia. Eu não assisto televisão há muito tempo. E a minha tia assiste. E às vezes eu vou à casa dela, ela tá assistindo novela, que eu carinhosamente chamo de Bostarela, né? Bostarela da 6, da 7, da 8, da 9. A Bostarela nem vou falar o nome da emissora. Até porque o problema não tá na emissora. Isso tá tomado no Globo, tá disseminado, tá? E a Bostarela das 9... né, do horário... Ai, gente, como me dói. Do horário nobre. Ai, meu Deus, que vergonha. Gente, que vexame, que lástima. Como podem ser cegos nesse nível? Meu Deus. Não é possível, cara. A Bostarela das 9. E a gente, aí fui olhar. Gente, nada se aproveitava. Não tinha um núcleo da novela que se salvava. Só tinha valores e conceitos totalmente destruidores do espírito. Não tinha nada que prestava naquela porcaria. E o pessoal ganhando dinheiro a rodo para produzir aquele lixo. Um dos núcleos da novela tinha uma garota lá que engravidou de não sei quem e tava dando golpe em não sei quantos pra ganhar a pensão de todos. O pai da garota era um bandido igual a ela. Aí tinha um outro cara lá que tava ficando com 2 mulheres, enganando uma terceira, as duas sabendo disso, fazendo parte desse circo. Aí tinha um outro lá, quer dizer, gente. E aí o bandido, gente, olha, não se aproveita nada. Mas se pegasse fogo no HD daquela porcaria e perdesse tudo, olha, era um bem para a humanidade. Era um bem. Será que dá para você colocar o seu filho do teu lado de noite para assistir a Bostarela das 9 e falar: filho, aprende com esse personagem, que história de vida? Será que dá? Portanto, o anticristo é uma política destruidora, corruptora de valores, de consciência, de conceitos, de inversão total de todos os valores, disseminadora e incitadora da separação. Porque qualquer um que vê isso, que repudia isso e ergue a voz para falar contra essa imundície, é tido como pudico. Ah, porque fulano é pudico. Ah, porque fulano é evangélico. Como se fosse ofensivo. Não tem problema ser evangélico. O problema não é a religião, é o fã-clube. É o fã-clube. Não tem nada demais. Um dia a gente até pode falar sobre os evangélicos. Não teria problema. Ou sobre os umbandistas podemos falar também. Que mal que tem? Não tem mal nenhum. Então, esse sistema político anticrístico, né? Esse sistema político religioso, ele já está aí há muito tempo, invertendo todos os valores, fazendo essa salada, essa nojeira, todo mundo aplaudindo, criança de 4 anos dançando canções asquerosas na internet, o pai gravando, o pai filmando a filha, sexualizando a criança. Gente, vocês estão com a cabeça enfiada em que buraco? Não é possível que só eu vejo isso. Claro, não sou só eu, uma quantidade, mas eu me recuso a acreditar nisso. Eu me recuso a acreditar que a gente está num nível evolutivo tão aquém, depois que recebemos espíritos tão elevados na Terra. Era pra gente estar muito, muito melhor. Bom, queridos, acredito que por agora está suficiente. Agradeço a atenção de todos. Que Deus, o Criador universal, a consciência cósmica de todas as coisas, siga os abençoando infinitamente, abundantemente, e que possamos, é claro, nos encontrar cada dia mais em uma realidade consciencial, material, financeira, porque Deus é abundância, Deus é prosperidade. Não tem nada de errado em você querer ser rico, em você querer ganhar dinheiro, não tem nada de errado com isso. O que você tem que pensar é: eu quero ser rico para quê? Para que fins?
Para que propósito? Só para atender ao meu ego? Ou para fazer algo de bom com isso no mundo? Quero enriquecer de que maneira? De maneira suja ou de maneira limpa? Você quer ser famoso para quê? Para massagear o seu ego ou para fazer algo que preste com a sua voz e com a sua disseminação de imagem? Então, no mais é isso. Tenham a todos uma excelente semana e nós nos vemos quando Deus quiser. Até mais, boa noite.